Bem-vindo, essa é a casa do nosso Pai. Sinta-se à vontade. Eu queria continuar a palavra que nós começamos semana passada. Nós falamos sobre provação versus tentação, né? Mostramos um pouco da origem. Vamos dar uma pincelada ainda da semana passada. Mas antes de começar, eu queria, como de praxe, contar uma história para você, para que a gente possa dar continuidade ao nosso assunto. Porque hoje nós vemos que muitas pessoas têm desistido da caminhada, muitas pessoas têm abandonado a sua fé, muitas pessoas têm abandonado a luta, e nós precisamos entender que, seja provação ou tentação, nós precisamos permanecer firmes, nós não podemos desistir. E tem uma história interessante que conta que um ferreiro, ele, depois de viver uma vida devassa, uma vida sem princípios, uma vida sem nenhum cuidado com aquilo que ele fazia com relação à vontade de Deus ou não, que não tinha medo ou cuidado em fazer, se ele estava transgredindo ou não a lei de Deus, ele decide viver uma vida de aliança com Deus. Ele entrega a sua vida para o Senhor e começa a caminhar com Deus. E ali ele tem uma vida de devota ao Senhor, uma vida de relacionamento mesmo. Porém, na sua vida pessoal, nada vai bem. Está passando dificuldade, luta na família, luta financeira. E aí um amigo vira para ele e fala: olha, é interessante, depois de você viver a vida que você viveu, é estranho você se tornar crente, né? As dificuldades da tua vida aumentou. Eu percebo que depois que você entregou a tua vida para Deus, as tuas dificuldades aumentaram, teus problemas aumentaram. E ali naquele momento, aquele ferreiro, um homem de Deus, não teve entendimento para dar uma resposta a ele. E ele foi embora e com o coração pesado, ele começou a orar a Deus, pedindo a Deus sabedoria, para que ele pudesse dar uma resposta numa situação como aquela. E Deus deu a ele sabedoria justamente no momento em que ele teve novamente um encontro com aquele amigo. E ele falou: olha, sabe o que é interessante, cara? Você me falou aquilo, eu fiquei pensando, e Deus mostrou tudo isso que você está falando na minha profissão. Ele falou: olha, o aço chega na minha mão e ele ainda é bruto, sem ser trabalhado, e a minha função é trabalhar aquele aço e transformar ele na ferramenta que eu desejo fazer. Para isso, eu mergulho aquele aço, eu coloco aquele aço no fogo, até que ele fique incandescente, ele fique a ponto de derreter, e eu tiro aquele aço, coloco em cima da bancada, e sem dó nem piedade, eu pego a marreta e esmurro aquele aço, até ele tomar a forma que eu desejo. E muitas vezes eu tenho que botar ele de novo no fogo, para que ele volte a estar em ponto de que ele possa ser moldado, e eu volto a esmurrar aquele aço, até que ele tome a forma, e aí eu mergulho ele na água. Sobe aquele vapor, enquanto o aço está lá dentro do fogo pela temperatura gelada. E dessa forma eu faço tantas vezes quanto forem necessárias, para que ele se transforme no objeto que eu desejo. E ele fala assim: é Deus na minha vida. Porque muitas vezes Deus vai precisar fazer com que o fogo aqueça na minha vida para ele me moldar da maneira que ele deseja. Nós começamos semana passada falando sobre o versículo que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, que diz: irmãos, não estranhei o fogo ardente que aparece no meio de vós com o fim de provar-vos. Muitas vezes as coisas acontecem à nossa volta e, na verdade, o que está acontecendo, tudo aquilo que está acontecendo é a maneira como Deus está usando para nos moldar da maneira como Ele deseja. É exatamente assim que o ferreiro faz. E ele falou: olha, e muitas vezes o que acontece é
que aquele aço, ele não suporta essa pressão e aparecem muitas rachaduras. E quando acontece isso, aquele aço não serve mais. Eu coloco ele para sucata. Muita gente desiste porque não conseguiu suportar a pressão, não conseguiu suportar o peso, não conseguiu suportar a luta. Semana passada nós falamos uma história linda aqui, da cenoura, ovo e café, mas o fim o mesmo exemplo desse ferreiro. E Deus muitas vezes usa circunstâncias para nos fazer romper os nossos limites, nos fazer ultrapassar as barreiras, as dificuldades que nos impedem de avançar. Quando nós não conseguimos transportar no limite, sabe o que acontece? Nós, fatalmente, em algum momento da nossa vida, nós vamos voltar àquela situação, porque será a nova oportunidade que nós temos para conseguir vencer aquilo. Não adianta. Se nós olharmos para o passado, nós vamos ver que em muitas situações nós paralisamos no mesmo ponto. Se eu cheguei novamente nesse ponto, é porque Deus está me dando uma nova oportunidade para vencer aquele limite. Eu compartilhei uma palavra até na nossa no Periscope essa semana. Se você ainda não me segue, me siga no Periscope. E eu estou tentando, eu sei que tem alguns aparelhos que não conseguem instalar esse aplicativo porque são antigos. Eu estou tentando gravar e colocar, fiz um canal no YouTube também para que você possa ver. Estou mandando o link no grupo da igreja para que você possa ver. Então, se você quiser me seguir no Twitter, @Luiz_Rodas, quando eu entrar online no Periscope, você vai receber uma mensagem. E se você quiser me seguir no canal lá no YouTube, é Luiz Rodas, você vai ver lá, me segue, curte o meu canal, e quando eu botar um vídeo novo, você também vai receber uma confirmação. Enfim, eu compartilhei, os 3 olhares que nós precisamos ter para que a gente possa ter um ano abençoado, um ano diferente, um ano colhendo frutos diferentes. Nós precisamos olhar, o primeiro olhar, nós precisamos olhar para o passado, é o olhar retrospectivo. Olhar para o passado é olhar para corrigir os nossos erros. O passado serve para nos dar as informações necessárias que precisam ser corrigidas na nossa vida. Porque o passado foi embora, não tem mais como consertar o passado. Tem como consertar os nossos erros para a gente não voltar a cometê-los. Tem um escritor suíço e psiquiatra que diz que aquele que não visita o passado, ele está condenado a repeti-lo. Então o passado serve para que eu possa olhar e corrigir os meus erros, as minhas falhas. Então esse é o olhar retrospectivo. Tem um olhar introspectivo, é o olhar para dentro de nós. Quando nós olhamos para as nossas atitudes, olhando para aquilo que nós estamos fazendo hoje, para a nossa vida, como tem sido o meu viver. Olhar introspectivo é olhar para dentro de você. Eu falei, e é interessante que nos dias de hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão preocupadas com a vida do outro. Por causa do Facebook, por causa do Twitter, por causa das redes sociais, a exposição é tão grande que as pessoas estão muito mais preocupadas com aquilo que o outro está fazendo com que aquilo que ele próprio está fazendo. Então o olhar introspectivo é olhar para dentro de nós, para ajustar a nossa rota, colocar o nosso trem nos trilhos de novo, para que a gente possa alcançar o objetivo. E o terceiro olhar é o olhar prospectivo, ou seja, é o olhar para frente, olhar para o futuro, é projetar, é planejar, é crer nas promessas que Deus tem para a tua vida. Deus tem promessas para mim, tem promessas para você. Se eu olhar a minha vida dessa forma, com esses 3 olhares, certamente o meu ano de 2016 vai ser diferente. Certamente o meu ano de 2016 eu vou alcançar coisas que eu nunca alcancei, porque eu vou ter a oportunidade de corrigir os meus erros, eu vou ter a oportunidade de corrigir a minha rota e eu vou ter a oportunidade de buscar os projetos de Deus para a minha vida. Amém? E eu quero continuar a palavra falando sobre isso, porque resistir à tentação, vencer a provação, vai me fazer permanecer na rota.
Semana passada nós falamos, né, a origem da tentação. A origem da tentação, toda tentação, ela tem uma origem maligna, uma origem satânica. Porque toda tentação, ela visa tirar você da presença de Deus. Ela visa fazer você negociar os princípios de Deus. Ela visa fazer você negociar os princípios de Deus. Visa fazer você abandonar os caminhos de Deus. Toda provação, ela tem uma origem satânica, maligna. E tentação é um impulso inicial que nós sentimos para cometer o pecado. Olha, a nossa carne, ela vai sempre buscar o pecado. A nossa carne sempre vai buscar o pecado, porque a carne, ela não se converte. A Bíblia diz que a carne é trapo de imundícia. A nossa carne, por mais que você creia em Deus, que você submeta a Deus, ela sempre vai buscar o pecado. Ah, pastor, então como é que eu faço? A Bíblia diz que existem duas naturezas. Uma natureza carnal e uma natureza espiritual. E essas duas naturezas habitam dentro de nós. E elas brigam entre si. E quem é que vai vencer essa briga? Quem estiver mais forte. Quem estiver mais preparado. Existe dentro de nós o homem carnal e o homem espiritual. E eles lutam entre si. E vai vencer aquele que for mais forte. E como é que acontece isso? Quando eu alimento a minha carne, quando eu satisfaço os desejos da minha carne, quando eu vivo segundo a minha carne, eu estou alimentando ou fortalecendo esse homem carnal. Ele vai continuar cada vez mais forte. Mas quando eu tenho uma vida de intimidade e relacionamento com Deus, quando eu vivo segundo a palavra, quando eu obedeço a palavra, quando eu guardo os princípios da palavra de Deus na minha vida, quando eu ando em aliança com Deus, quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu adoro o Senhor, eu estou alimentando o meu homem espiritual, então ele se torna mais forte, aí ele vai vencer. Amém. A Bíblia diz que para vencer um homem forte tem que vir um mais valente. Então eu preciso alimentar o meu espírito, o meu homem espiritual com a palavra de Deus, com um relacionamento com Deus, para que ele vença o homem carnal. Amém? 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 Então toda tentação, ela tem origem satânica e ela visa isso, tirar você da dependência de Deus. E a provação, pastor? A provação, ao contrário, ela é o exercício da disciplina. Então, ela tem uma origem divina. A provação é para levar você a alcançar um posicionamento, alcançar um degrau mais alto, alcançar um limite que você ainda não alcançou, elevar o teu homem espiritual. A provação, ela tem essa tônica, ela visa fortalecer a tua fé. Enquanto que a tentação visa te tirar da presença de Deus, minar a tua fé, te fazer negociar os princípios, a provação, ela visa te fortalecer, te tornar cada vez mais forte. Tem uma história interessante, que os japoneses, eles gostam de peixe fresco, certo? Eles só gostam de comer o peixe fresco. Por isso, os barcos tinham que chegar com o peixe, pescar e vir logo trazendo o peixe para que eles pudessem consumir ele fresco. Só que já há muito tempo, na costa japonesa não produz mais peixe como produzia antes. Isso obrigou com que os japoneses construíssem barcos maiores e entrassem mais para dentro do mar para pescar. Porém, quando eles chegavam com o peixe já não estava fresco. Então o gosto, eles conseguiam perceber o gosto e não gostavam do peixe dessa forma. E obrigou que as empresas pesqueiras usassem um outro método. Então eles construíram frigoríficos dentro dos navios. Então eles podiam ir mais longe, passar mais tempo no mar, porque eles pescavam e colocavam os peixes no frigorífico. E chegavam até a terra com o peixe ainda fresco, porém os japoneses não gostam de peixe congelado. E isso tornou-se um problema. E isso fez com que a indústria procurasse um meio de satisfazer
à vontade do cliente, porque se eles não comprarem, não adianta pescar. E eles precisam pescar para sobreviver. Enfim, decidiu então que ao invés de frigorífico, eles iriam transformar o porão do navio em tanques. E ali eles colocariam a água do mar, pescariam os peixes e trazia eles dentro daqueles tanques vivos. Porém, a quantidade de peixe era grande, passado o tempo, o peixe se tornava apático dentro daquela água. A quantidade de peixe era tão grande que impedia eles de se movimentar. Eles chegavam vivos, mas pelo fato de já estar há muito tempo sem se movimentar, os japoneses também sentiam o gosto do peixe, não gostavam do gosto que ficava. E aí, como resolver essa situação? A grande ideia de uma empresa foi, depois que pescou e colocou os peixes dentro do navio, eles colocavam um tubarão dentro do tanque. E esse tubarão ficava perseguindo os peixes dentro do tanque. E para fugir do tubarão, eles permaneciam ativos, nadando dentro do tanque. E quando eles chegavam na praia, na costa, muitos peixes tinham sido comidos pelo tubarão, mas a maioria que ficava estava do jeito que o japonês gostava. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente precisa botar um tubarão dentro do tanque da nossa vida para manter a gente vivo, ativo, para que a nossa fé seja renovada dia a dia. Nós precisamos disso. A aprovação, ela vem para manter você vivo. A aprovação serve, sabe para quê? Não para que Deus não te conheça, mas para fazer com que você conheça você mesmo. Saber até onde você pode chegar, aonde você pode ir. O que Deus ele tem para você. Colocar o tubarão no tanque é fazer você não desistir. Porque o peixe que desistia, ele se tornava alimento daquele tubarão. Eu preciso ter alguém me impulsionando. Eu preciso que tenha algo que me tire do lugar onde eu estou. Porque senão a tendência é eu criar raízes e ficar ali naquele lugar. Quando o povo estava no deserto, quando o povo saiu do Egito, foi liberto da escravidão, a Bíblia diz que Deus ia como uma nuvem sobre aquele povo. E aquela nuvem sobre aquele povo, ela tinha duas funções. Ela guiava o povo, o caminho por onde eles tinham que ir, mas também protegia o povo, porque o sol no deserto é escaldante. Então a nuvem protegia e a nuvem guiava. Mas era interessante que quando eles seguiam a nuvem, quando eles tinham que acampar, a nuvem parava e descia. Ali o povo formava o acampamento deles. E aí, quando aquela nuvem levantava novamente, eles sabiam que eles tinham que correr, juntar tudo que tinha e seguir a nuvem, porque senão eles iam ficar para trás, senão eles iam se perder. Você está entendendo? Eu preciso estar atento ao movimento que Deus está fazendo à minha volta, porque senão eu perco o caminho, senão eu me perco, senão eu deixo de receber a proteção que eu preciso, eu deixo de ser guiado pelo caminho que eu preciso andar. Para isso eu preciso estar atento. Deus, ele sempre nos dá a direção para que a gente passe pelas situações difíceis, de maneira que a gente possa sair dali com a nossa fé renovada. Você imagina o que foi para aquele povo que caminhou todo aquele tempo no deserto, experimentando do milagre de Deus? Você imagina como foi para aquele que conseguiu resistir até o fim, chegar à terra prometida? Não vou entrar no mérito aqui quem entrou e quem não entrou. Eu vou dizer nós estamos falando da história. Saiu do Egito, passou todo aquele tempo no deserto e a promessa se cumpriu. Mas sabe quem viveu isso? Quem permaneceu, quem acreditou, quem obedeceu. A provação, ela visa te tornar mais forte. Na semana passada nós falamos do caranguejo ermitão, lembra? A carapaça se torna mais dura, a pancada vem e você resiste. Por quê? Porque você foi preparado, você foi adestrado. Assim como
aquele caranguejo, na verdade ao contrário do caranguejo ermitão, tem um pequeno, como, não é camarão, de água doce, é pitura, isso? Que ele vive em cavernas profundas e escuras. E sabe o que acontece? Com o passar do tempo, aquele pitu, ele tem todas as características e tudo como um pitu normal. Porém, por ele viver em grandes profundidades, em cavernas escuras, o nervo óptico dele se atrofiou. E ele tem o nervo óptico, ele tem olho, mas não enxerga, porque não tinha necessidade. Porque vivendo no escuro, ele não tem o que enxergar. Sabe o que acontece muitas vezes? Quando nós não exercitamos a nossa fé, não exercitamos a nossa caminhada cristã, nós começamos a ficar atrofiados, começa a perder a função. Jesus falou que nós somos o sal da terra, sim ou não? Sim. Nós somos o sal da terra, e Jesus diz assim, olha, se o sal perder o seu sabor, ele não presta para nada, a não ser para ser pavimentação, se tornar calçada. Então o que acontece? Você e eu somos capazes de realizar o projeto de Deus nessa terra, mas eu preciso continuar crendo naquilo que o Senhor me prometeu, eu preciso continuar obedecendo, eu preciso continuar avançando. A Bíblia diz o seguinte, lá no livro de Apocalipse, nas cartas das igrejas, todas as igrejas recebeu no final, eles, ao que vencer, ao vencedor, ao que permanecer, ao que for até o fim, só recebe o prêmio quem chega lá no final. Amém? Se a gente não conseguir, se a gente ficar pelo caminho, nós não vamos alcançar o prêmio da soberana vocação. Eu preciso permanecer. Ah, pastor, mas está difícil, a luta é grande, querido. Mas se você permanecer, a vitória é maior ainda. Amém. Porque não existe luta que nós venhamos a passar nessa vida que seja maior do que aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus tem muito mais para mim e para você na eternidade. Isso que eu passo aqui, olha, é um lapso de tempo. Porque a eternidade é muito maior do que qualquer tempo que você vive aqui. Amém? Então eu preciso entender, eu preciso permanecer. Olha, e a tentação, o pecado, falando do pecado, a tentação vem para te fazer pecar. E ele sempre segue uma escala. O pecado, a tentação vai sempre seguir uma escala para te fazer pecar. E eu queria que você abrisse lá em Tiago, no capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Tiago 1, consegue? Tiago 1, 13. Tiago 1, 13 diz assim, ó. Bota 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Olha só. Primeiro ponto, a primeira escala que a tentação usa para te seduzir é isso aqui. É o seu desejo. Primeira coisa, desejo. E o texto diz, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. A natureza, como eu falei, a nossa carne, ela vai estar sempre gritando pelo pecado. Ela vai estar sempre pronta para te fazer pecar. E o que ela vai usar? O desejo. Vai seduzir, né, com aquilo que você gosta. O diabo sempre vai trazer na sua frente o prato que você mais deseja. Aquilo que muitas vezes se torna que é a sua fraqueza. Porque o que ele quer, a tentação, ela vem com o
o intuito de te fazer abandonar a Deus, a cometer o pecado. Ninguém peca com aquilo que não gosta. Não é verdade? É sempre com aquilo que de alguma forma te atrai, te traz prazer, te alimenta. Então ele sempre começa com um desejo. E uma coisa interessante, eu sempre falo, já falei aqui muitas vezes, que nós não podemos impedir um pássaro de sobrevoar a nossa cabeça. Sim ou não? Você pode impedir que um pássaro voe pela tua cabeça? Ninguém, nós não podemos fazer isso. Mas nós podemos impedir que esse pássaro faça um ninho na nossa cabeça. Certo? Nós podemos impedir isso. Então, o desejo, muitas vezes, ele vem porque ele está dentro de nós. Mas sou eu que faço o ninho para que ele possa pousar ou não. Sou eu que dou a possibilidade dele se tornar real ou não. Segundo passo. 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. Olha que interessante. Então isso quer dizer que o desejo é a mãe do pecado. Se eu deixo que ele faça um ninho na minha cabeça, se eu dou vazão a ele, se eu deixo que ele conceba na minha vida, ele vai dar à luz o pecado. Não tem jeito. Se eu corto o mal pela raiz, ele não vai à frente, não é assim? Eu tenho a oportunidade de, enquanto ele está crescendo, podar ele de maneira que ele não venha crescer. Se eu deixar a raiz, ele vai voltar a crescer. Quando a gente vai capinar o nosso quintal lá, a gente tenta cortar pela raiz, porque senão daqui a pouco cresce de novo. E na verdade o que a gente faz é só dar aquela raspada ali para tirar o mato, e logo depois ele cresce de novo, não é verdade? Porque a raiz está lá. Enquanto tem raiz, vai nascer o mato, vai nascer o capim, vai nascer a erva daninha. O pecado não é diferente. Enquanto o desejo existir, ele vai tentar gerar o pecado. Eu preciso paralisar ele ainda no desejo. Porque eu não posso impedir ele de voar, mas eu posso impedir ele de fazer um ninho. Amém? E uma vez que o pecado é gerado, após ter sido consumado, gera a morte. É isso que a tentação tenta fazer. Que morte é essa, pastor? Existem 3 tipos de morte: morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Tem momentos que o pecado ele já devassa de uma vez só, mas gera as 3 mortes na vida de uma pessoa. Como é que se dá essas mortes? Primeiro, a morte espiritual é a morte, o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Quando o homem não tem uma aliança com Deus, não teve o seu, a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, ele vivifica o nosso espírito. Nosso espírito que estava amortecido por causa do pecado é vivificado. Então, o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Esse é um tipo de morte. Segundo tipo de morte, a morte física. Ou quando esse corpo, ele morre. Acabou. Nós enterramos. Não é assim? Essa é a morte física. E tem a morte eterna. Que morte é essa? A morte é quando nós vamos passar a eternidade. E na morte eterna existem dois lugares aonde uma pessoa pode passar a morte eterna. Ou ela vai passar a morte eterna dela com Deus, que na verdade ela vai ser ressuscitada com Cristo. A morte eterna ela vai estar vai estar no Hades, no lago onde há choro e ranger de dentes, assim que a palavra diz. Então eu preciso decidir na minha vida abandonar o pecado para que eu não chegue. Essa morte que fala aqui é a separação, é a morte espiritual, é quando você é separado de Deus. Eu falei, corrigindo, semana passada eu falei Isaías 60, mas é Isaías 59:2, diz que o nosso pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus, e impede de que Ele nos ouça. Quando nós damos lugar aos desejos,
ao ponto de ele conceber o pecado, e uma vez concebido ele gera morte, eu sou afastado de Deus. Então, eu preciso estar atento, porque é sempre essa sequência. O diabo sempre vai usar essa sequência. O pecado sempre vai obedecer essa sequência. A tentação sempre vai obedecer essa sequência. Tudo começa do desejo. Eu preciso cortar o mal pela raiz. Mas eu preciso resistir. Eu preciso permanecer. Como é que eu faço para ter vitória sobre o pecado, pastor? Eu preciso resistir. A Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se existe uma coisa que você não tem que ter medo, é do diabo. Porque a Bíblia diz que quando nós resistimos a ele, ele vai embora, porque ele sabe quem você é. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Esse é você e sou eu. Nós não precisamos temer, nós precisamos estar no lugar onde Deus nos colocou, precisamos permanecer firmes. Nós não podemos negociar o pecado, nós não podemos negociar os princípios da palavra de Deus. Eu preciso permanecer firme. De que maneira? Mateus capítulo 26, 41. Precisamos vigiar e orar. Jesus falou assim: olha, a carne, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Nós precisamos vigiar, nós precisamos estar vigilantes, porque o pecado bate a porta todo dia. Todo dia o pecado bate a porta. Tem um louvor tremendo do Tales que diz que todo dia o pecado vem e chama, mas eu escolho Deus. Nós precisamos escolher Deus todos os dias, permanecer fiel a Deus na sua palavra. De que maneira? De que maneira eu permaneço firme? Eu preciso confessar. Nós estávamos falando hoje ali na aula de batismo, que esse é um dos requisitos para alcançar salvação em Deus. Vamos aceitar a Cristo, arrepender dos pecados. Nós precisamos confessar. Precisamos confessar os nossos pecados. E pecado, sabe o que acontece? Nós temos uma prática. Infelizmente, essa é a prática comum. Nós pecamos no varejo e pedimos perdão no atacado, né? Deus me perdoa por tudo, me abençoa por tudo, amém. Mas nós precisamos aprender que perdão, ele tem nome e sobrenome. Nós, quando pedimos perdão a Deus, pedimos perdão por aquilo que a gente fez. Deus me perdoa porque eu fui omisso, me perdoa porque eu menti para minha mãe, me perdoa porque eu desobedeci, me perdoa porque eu fiz isso e isso. Essa é a maneira de vencer a tentação, é reconhecendo. A Bíblia diz o seguinte, Salmo capítulo de número 28, 27 e 28, eu acho, que diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu preciso, a única maneira de eu vencer a tentação é confessando e abandonando o pecado. Amém? A aprovação, ela produz na minha vida, ela produz alegria, ela produz perseverança, ela produz maturidade. Abre para mim, por favor, Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago 1,2 mostra exatamente da mesma forma que o pecado tem uma escala, tem uma sequência. A aprovação, ela tem uma sequência na nossa vida. Ela produz também na nossa vida uma sequência. Olha, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Pastor, eu tenho que me alegrar mesmo pelas provações? Tenho. Quando eu me alegro, eu estou cumprindo o texto que diz lá em Salmos, que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração.
Quando eu me alegrar nas provações, é saber que eu estou no caminho certo. Porque se eu estou sendo provado, é porque eu estou no caminho certo. Porque se eu não estiver no caminho certo, se eu estiver cedendo às pressões e às tentações que o mundo traz, a Bíblia diz que aquele que não é corrigido, ele é o quê? Bastardo. Eu sou filho. Então, primeira coisa que a aprovação produz é a alegria de saber que eu estou caminhando certo. Eu estou sendo adestrado, eu estou sendo moldado, eu estou sendo conformado conforme um homem de Deus, uma mulher de Deus, um discípulo de Cristo. Se nós olharmos para o passado, nós vamos ver que todos os discípulos passaram por momentos de provações. E ele, Pedro, quando foi morto, ele seria crucificado. Ele falou: não, eu não sou digno de ser crucificado como Cristo. Foi crucificado de cabeça para baixo. Então, cada um sofreu por provações, assim como eu e você passamos todos os dias. Então, primeira coisa, ela precisa produzir alegria para saber que eu faço parte de um projeto de Deus. Que isso não vai durar para sempre, isso vai passar. 13. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A outra coisa que a aprovação produz é a perseverança. Eu não posso desistir, eu preciso permanecer. A aprovação visa te manter firme, perseverantes naquilo que Deus tem para você, nas promessas de Deus, na vontade de Deus, no projeto de Deus. E uma vez que eu persevero, uma vez que eu chego até que eu permaneço até o fim, eu receberei o meu galardão. Ah, pastor, eu trabalho pelo galardão? Não, mas você vai receber o teu galardão, porque você foi até o fim. Amém? 4, para terminar. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Por último, a sua aprovação produz em você, faz de você um crente maduro, traz maturidade, traz para você experiência que faz com que você, quando outras provações aparecerem, quando outras situações aparecerem na tua vida, você já está com a sua carapaça firme, você está forte, você pode resistir às dificuldades, você pode resistir às tentações, porque você foi provado e aprovado. O ouro, para que ele se torne cada vez mais puro, ele precisa ser levado a altas temperaturas, para que ele possa se tornar cada vez mais puro. O que Deus está querendo através da minha vida, da sua vida, das lutas, das dificuldades, das provações, é fazer com que você se torne cada vez mais puros, cada vez mais firmes, cada vez mais valiosos e qualificados para herdar aquilo que custou o sangue do seu filho na cruz do Calvário. Amém? Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar por você. Enquanto você fica de pé, eu quero ler para você um texto que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 38, que diz assim, ó: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades e poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia! Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te tirar da presença de Deus. A única coisa que nos separa do amor de Deus somos nós mesmos. Quando nós decidimos abandonar, nada pode te tirar. Talvez você tenha chegado aqui hoje, a tua luta é grande demais. Talvez você tenha chegado aqui hoje e você pense, olha, pastor, mas eu tenho lutado tanto, pastor, a pressão é tanta, a tentação é tão grande, eu não estou conseguindo suportar
suportar. Eu vivo a palavra de Deus, mas está difícil, não estou conseguindo permanecer. Eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não suporto bastante. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: permaneça firme. Nada pode tirar você, sabe por quê? Porque você está nas mãos do Senhor. Você é a ovelha do seu aprisco. Eu quero que você saia daqui nessa noite com o seu coração fortalecido, sabendo que é o Senhor que te guarda. A tua vida está nas mãos do Senhor. Se você decidir permanecer, se você resistir, Deus vai te dar vitória. Deus vai te levar às águas tranquilas. Deus vai te levar à paz dos verdejantes. Você vai ser alimentado, você vai ser fortalecido, você vai se tornar forte contra o pecado. Permanece firme, não ceda à tentação, não ceda à luta, não ceda às dificuldades. Permaneça firme. O Senhor está querendo fazer de você um referencial na tua casa, na tua família. Está querendo fazer de você um referencial na sua casa, no seu bairro. Está querendo fazer de você um referencial no seu trabalho. Não ceda, não ceda, não ceda. Não deixe que o inimigo tire de você do lugar onde Deus te colocou. Aonde Deus te plantou é esse lugar que Deus vai te usar. Aonde Deus te plantou é esse lugar que Deus vai te abençoar. Aonde Deus te plantou é esse lugar que Deus vai te dar frutos. É nesse lugar que Deus vai levantar a tua cabeça. Você pode dizer amém? Feche teus olhos. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Quando o Ministério de Louvor vai tocar esse louvor, feche teus olhos. Não converse nesse momento.